Olá, nono ano, espero que vocês estejam bem. Agora nós vamos trabalhar com a tabela periódica, mas antes de trabalhar com ela, a gente precisa saber interpretá-la, certo? Então é muito importante a gente entender como ela foi montada, como ela chegou até esse formato que ela tem atualmente. E mais do que isso, é muito importante a gente saber encontrar os elementos químicos que nos interessam no momento nela. Então, é muito importante a gente entender como ela é montada para a gente conseguir trabalhar com ela, utilizar ela para as nossas atividades, certo? Então, eu vou mostrar para vocês uma tabela periódica que é dinâmica. Ela é uma tabela periódica dinâmica e completa, ou seja, ela tem muitas informações nela. A tabela periódica que vocês têm no livro de vocês, ela é mais simples, é com ela que a gente vai trabalhar realmente, é do livro de vocês, tá? Mas para eu explicar para vocês, para a gente poder entender melhor e também utilizar a tecnologia para nos ajudar a interpretar, né? Nessa aula eu vou utilizar um site onde tem uma tabela periódica mais completa, então eu consigo selecionar, é mais colorida, mas foquem apenas nas informações que eu frisar para vocês, certo? Aos detalhes que tem a mais que eu não falar, é porque não é do nosso interesse ainda esse ano. Vocês vão ver lá no ensino médio daí esses detalhes de uma forma mais elaborada, certo? Então, para a gente agora, é importante para a gente conseguir entender e interpretar uma tabela periódica, eu vou frisar mais para vocês, beleza? Essa é a tabela periódica dos elementos químicos mais atualizada. Ela tem muita informação, então a gente vai focar só o suficiente para que a gente consiga interpretá-la, certo? Então eu não vou falar de todos os detalhes que ela possui. Então nós temos aqui a tabela periódica atual. Vocês já sabem que eu já falei para vocês que o elemento químico ele é representado por um símbolo, ou seja, uma letra ou duas, tá? Que fica no meio do quadrado. O número atômico, nesse caso dessa tabela periódica, ele é representado em cima. Mas o número atômico, ele é sempre, de uma forma padronizada, ele é representado à esquerda e embaixo. Mas nessa tabela em específico, ele está representado em cima, tá? Embaixo do símbolo vai ter o nome completo daquele elemento químico e a massa, o número de massa dele vai estar aqui em cima, do lado esquerdo e em cima, tá? Mas essa tabela aqui é dinâmica, então a gente consegue selecionar e tudo mais, então é mais interessante para eu poder explicar para vocês. Os elementos químicos, então, eles são distribuídos da seguinte forma. Existem 7 períodos, tá? 7 linhas horizontais e 7, aqui ó, 4, o período 5, o período 6, o período 7, são 7 períodos na horizontal, tá? E existem 18 grupos, que são as linhas verticais. Então, grupo 1, grupo 2, 3, 4, até o número 18, até o grupo 18, certo? Então, a tabela periódica, ela tem 118 elementos químicos que estão distribuídos conforme o seu número atômico, número crescente atômico. O que isso quer dizer? Que o elemento, cada elemento ele tem um número atômico diferente do outro, certo? E o número atômico sabemos que é a quantidade de prótons que aquele elemento tem. Então, os estudiosos que começaram a construir essa tabela periódica, eles se orientaram para distribuir esses elementos químicos conforme o seu número atômico, o número crescente atômico. Por exemplo, o hidrogênio, que é o primeiro elemento químico aqui da tabela periódica, que está no grupo 1 e no período 1, o número atômico dele é 1. E o último elemento da tabela periódica aqui, que está no grupo 18 e no período 7, ou seja, o último elemento químico aqui, a gente sabe que é o radônio, e o elemento químico dele, radônio não, agora, eu esqueci o nome desse aqui, organozônio.
E o número atômico dele é 118. Então, todos os elementos da tabela periódica, eles são distribuídos conforme o seu número atômico, certo? Então, isso é bem importante para a gente ter, para ficar claro. Os elementos químicos também, eles têm propriedades específicas, que vai depender muito do tipo de elemento químico. Eles podem ser metais alcalinos, eles podem ser metais alcalinos terrosos, eles podem ser metais de transição, lantanídeos, actinídeos, não metais ou ametais, halogênios ou gases nobres, tá? No nosso caso, o que é importante para a gente estudar são a gente separar os metais dos não metais e dos gases nobres, tá? Apenas esses três grupos. Os gases nobres, que ficam ali no grupo 18, tá? Que são os gases nobres. Os não metais, que são o hidrogênio, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o enxofre, selênio e o fósforo. Todos os outros, sem ser esses que eu acabei de citar, serão metais. A gente não vai subdividir esses metais em todos esses grupos aqui agora, tá? Deixa lá para o ensino médio isso daqui, beleza? Então, temos que diferenciar agora apenas os não metais, os gases nobres e todo o restante a gente vai tratar como metal. A gente não vai diferenciar os tipos de metais. São todos metais, o restante, certo? Então, isso que é mais importante para a gente agora. Os nomes, como foi escolhido, então, o símbolo de cada elemento químico? Ele tem a ver com o nome do elemento químico, certo? Então, os elementos químicos, eles foram dados, nomeados, em grego ou em latim. Então, por isso que nem sempre, em português, o nome dele vai ser a primeira letra, certo? Como, por exemplo, o fósforo. O fósforo, na nossa língua portuguesa, o fósforo começa com F, mas o símbolo dele é P. É P porque em grego, o fósforo começa com P, tá? Então, por isso que o símbolo dele é P. Então, nem sempre vai ser a primeira letra na nossa língua. A gente tem que entender que não foram brasileiros que montaram essa tabela periódica. E também foi um russo muito importante, na verdade, o Mendeleev. Ele foi o químico mais importante que ele conseguiu organizar essa tabela periódica. E ele era russo. Mas ele também não podia usar as palavras em russo para definir o símbolo de cada elemento químico. Então, de uma forma padronizada, ele utilizou o nome em grego ou em latim dos elementos químicos. E aí, então, a primeira letra do nome ficou como símbolo. Ou então, no máximo duas letras, como por exemplo aqui no níquel. Por quê? O níquel é Ni. Não poderia ser só N. Por quê? Porque N é o nitrogênio. E o nitrogênio foi descoberto antes do níquel. Então, não poderia colocar dois elementos químicos com o mesmo símbolo. Então, para diferenciar dois elementos químicos que começam com a mesma letra, é adicionado uma letra a mais, então, para poder diferenciá-los. Certo? Outra coisa importante. O período em que um determinado elemento está, ele tem relação, não é coincidência, ele tem relação com a quantidade de camadas eletrônicas que aquele elemento possui. Como assim? Por exemplo, temos 7 períodos. E quantas camadas eletrônicas um elemento pode ter no máximo? 7. Então, se um elemento químico se encontra na tabela periódica aqui no período 4, quer dizer que ele tem 4 camadas eletrônicas, certo? Se um elemento químico que eu esteja estudando e eu queira saber quantas camadas eletrônicas ele tem, e eu conseguir achá-lo na tabela periódica, por exemplo, o sódio. O sódio está no terceiro período da tabela periódica, então eu já sei que o sódio tem 3 camadas eletrônicas, certo? Lembre-se que camadas eletrônicas é aquelas K, L, M, N, O, P e Q. Então, é como se o 1 fosse o K, 2, L, M,
N, O, P e Q. Então, se o frâncio, o rádio, todos esses elementos que tem aqui, ó, nesse período 7, eles têm 7 camadas eletrônicas, certo? Lembrando que o período, ele vai me indicar quantas camadas eletrônicas o elemento tem, e não quantos elétrons ele tem na camada, certo? Porque já os grupos, ele vai me indicar o seguinte, eu tenho os elementos, os chamados elementos de transição, certo? E eu tenho os elementos representativos. Os elementos representativos, eles são aqui do período 1, do período 2, do período 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Esses elementos eu chamo de elementos representativos, tá? Os elementos representativos, eu consigo saber quantos elétrons esse elemento tem na sua camada de valência, dependendo do grupo que ele estiver. Se ele estiver em um desses grupos dos elementos representativos, eu consigo saber quantos elétrons ele tem na última camada, ou seja, na camada de valência. Por exemplo, o lítio, que é esse elemento químico aqui, ele está no grupo 1. Ele é um elemento representativo, tá? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o lítio tem um elétron na sua última camada de valência, certo? Mas ele tem 2 camadas de valência porque ele está no período 2, ok? Então, o período ele vai me dizer quantas camadas eletrônicas esse elemento vai ter. E o grupo vai me dizer quantos elétrons ele tem na última camada dele, ou seja, na camada de valência. Isso se eu estiver falando de um elemento químico que esteja aqui nos elementos representativos, que são apenas esses grupos que eu falei para vocês. 1 e 2, e aqui, ó, 13 a 18, certo? Esses elementos aqui do meio são os chamados elementos de transição, metais de transição. Tá? Aqui do grupo 3 até o grupo 12, certo? O chamado elemento de transição externa. Esses elementos aqui embaixo são chamados lantanídeos, porque o primeiro elemento que tem aqui é o lantânio. Então, é o grupo dos lantanídeos e o grupo dos actinídeos, tá? Porque o primeiro elemento aqui é o actínio. Esses 2 grupos aqui, eles estão inseridos aqui no grupo 3, tá? Os lantanídeos é que, como esses elementos todos aqui foram descobertos após a montagem dessa tabela periódica, ou seja, mais recentemente esses elementos foram descobertos, não tinha como inseri-los aqui no meio, porque atrapalharia toda a organização do restante da tabela, certo? Então, foi colocado apenas um quadradinho aqui com um asterisco que indica, então, o grupo dos lantanídeos. E ele é representado embaixo, abaixo da tabela periódica, então, como o grupo dos lantanídeos, que são todos esses elementos que têm essas mesmas características, e é como se todos eles estivessem inseridos aqui, no grupo, todos eles são do grupo 3 e período 6, certo? E a mesma coisa vale para os actinídeos. Então, todos os actinídeos, todos esses elementos aqui que foram descobertos depois, que têm características parecidas, por isso eles estão no mesmo grupo 3, só que no período 7, certo? Então, todos esses elementos aqui é como se eles estivessem todos aqui, neste mesmo período, nesse mesmo grupo. E os lantanídeos aqui. Beleza? Então, eles são elementos de transição também, assim como todos aqui, porque é como se eles estivessem inseridos aqui, certo? Então, esses elementos aqui embaixo, eles fazem parte da tabela periódica, são bem importantes, tá? Só que de uma forma, por questão de organização,
na verdade, para não desorganizar a tabela periódica, eles foram colocados abaixo dessa forma aqui, não está representado, certo? Mas são todos elementos químicos também que têm as suas informações. Essa página aqui, eu selecionei aqui em cima, para aparecer apenas o símbolo do elemento químico e o nome do elemento químico. Mas todos os elementos químicos, ele tem um determinado número atômico, uma massa atômica e a distribuição eletrônica, ou seja, quantos elétrons eles têm em cada camada que eles possuem. Então, eu posso selecionar aqui para aparecer tudo. Eu não selecionei porque ia ficar muita informação, mas a gente pode selecionar, certo? Por exemplo, o número atômico. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, percebam que é uma sequência. Então, todos os elementos químicos, eles são organizados na tabela periódica de uma forma que o número atômico seja crescente, ou seja, do menor para o maior. Então, o primeiro elemento químico da tabela periódica, ele tem o número atômico igual a 1. O segundo, ele tem o número atômico igual a 2. Aqui no segundo período, o próximo elemento químico é o que tem o número atômico igual a 3. O outro, número 4. O outro, número 5. Então, na horizontal. Então, todos esses elementos, eles são distribuídos horizontalmente. Então, percebam que é tudo sequência. O número atômico é sequência até o 118, que é o último. Aqui que a gente estava falando do grupo dos lantanídeos e dos actinídeos. Então, percebe que até quando eu coloco o mouse aqui em cima do lantanídeo, ó, o que fica aceso ali em cima é o período 6. Tanto é que se eu colocar aqui, ó, em cima do período 6, vão me aparecer só os elementos químicos deste grupo, inclusive dos lantanídeos. E embaixo, no caso, os actinídeos, certo? Então, isso é importante a gente perceber e entender a tabela periódica. Então, aqui, ó, vai aparecer dessa forma. Nesse quadradinho aqui dos lantanídeos, ele vai me aparecer esse número assim, ó, 57-71. O que isso quer dizer? Que aqui estão inseridos os elementos químicos de número atômico 57 até o de número atômico 71. E depois aqui, ó, continua o hafnio com o número atômico 72, 73, 74, 75 e assim por diante. E a mesma coisa aqui os actinídeos. Então, 88 é o número atômico do anterior a eles. Aí começou o grupo dos actinídeos, que vai do número atômico, do elemento de número atômico de 89 até o de número atômico 103. Aí depois continua aqui de novo 104, 105, 106. Então, isso é importante ficar bem claro, que esses dois grupos aqui, eles estão inseridos aqui, por uma questão apenas de organização, que eles estão aqui abaixo, certo, povo? Então, por hoje é isso. Isso é o mais importante ficar claro. Então, vocês podem acessar esse site aqui, ó, tabelaperiodicacompleta.com, que vocês vão chegar nessa mesma tabela que eu estou mostrando para vocês. É bem importante que vocês explorem essa tabela periódica. Tem vários outros sites com tabelas periódicas dinâmicas na internet. Então, é uma ferramenta bem interessante para a gente aprender. E ela vai ser bem importante para as nossas atividades que a gente vai fazer adiante. Certo? Bom, se ficou alguma dúvida, anotem a dúvida para a gente tirar na nossa aula ao vivo, certo? Por hoje é isso, pessoal. Até mais.